Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso canal ID Movimento Worship, né? Fazendo algum tempo que já tem algum tempinho que nós não gravamos mais para você, mas retornamos com tudo esse ano de 2021, né? Se vocês já perceberam, quem já assistiu os outros vídeos, estamos em outro ambiente, um ambiente novo daqui do nosso professor do Estúdio Luz, professor Alberto. Que Deus possa estar abençoando sua vida e não se esqueça de comentar, se inscrever no nosso canal e participar conosco nos nossos comentários. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos lá? No livro de Mateus capítulo 16, vai narrar uma incrível história, uma incrível passagem de dois personagens incríveis, que é a pessoa de Jesus e Pedro, né? Vamos lá? Mateus capítulo 16, verso 13 vai dizer o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem, homens, ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, outros, os profetas, um dos profetas. E disse ele: E vós, quem dizes que eu sou? Então Pedro se levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você já segue o nosso canal há muito tempo, você vai perceber que eu já falei em algum dos vídeos sobre essa passagem, mas a inspiração que me foi dada, essa passagem traz outro sentido, outra narrativa. Que quando Pedro ele se levanta para dar a sua incrível interpretação e revelação dada pelo Espírito Santo a ele falou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E antes os discípulos estavam dizendo, eu costumava brincar, e eu costumo brincar quando eu leio esse versículo, quando os discípulos estão dizendo, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é um dos profetas. Eu costumo dizer que, trazendo para os nossos dias, vão gritar e vão desesperar porque nossos olhos conseguem enxergar Jesus, ou conseguem enxergar Jesus como uma pessoa grande, o cara, o bambambam da sociedade, o cara dos status. Então provavelmente as pessoas iriam gritar do tempo de hoje: será que é Neymar? Ou será que é o Jair Messias Bolsonaro? Ou trazendo para a nossa realidade aqui no nosso município de Piritiba, será que é Samuel Santana? Então as pessoas costumam enxergar em Jesus as pessoas que estão nos status. E foi a mesma coisa que aqueles discípulos começaram, porque ainda não tinham a revelação de quem era Cristo Jesus. Quando nós temos a revelação de quem é Cristo Jesus em nós, nossa vida é mudada por completo. Existe uma história incrível, uma narrativa incrível, e eu quero entrar nesse assunto, mudando só um pouquinho de contexto, que fala sobre a família de Eli. Eli tinha 2 filhos, e na casa de Eli cresceu um grande profeta do Senhor que é chamado Samuel. Acredito que você já deve ter ouvido a respeito da vida de Samuel. Então Samuel cresceu em um lar perturbado, um lar complexo, um lar onde sua família não era estruturada, onde os filhos de Eli eram filhos rebeldes, Eli sendo um homem de Deus, um servo do Senhor, e os seus filhos sendo meninos rebeldes, perversos, né? E aprontavam todas. E Samuel, quando cresceu naquele lar, no cenário que ele se encontrava, na realidade que ele vivia, ele não enxergava um futuro provisor, um futuro melhor, um futuro brilhante, porque o cenário ditava a respeito dele quem ele era, e o cenário ditava que ele era um fracassado, que ele era um derrotado. Mas ele conseguiu enxergar Deus diante de toda essa situação, e Deus o levantou como um grande profeta na terra. E o que eu quero falar sobre isso? Eu quero entrar na minha história, no meu testemunho de vida. Acredito que poucas pessoas conhecem o meu testemunho de vida, e quando nós enxergamos Cristo de maneira diferente, a revelação de quem é Jesus, quando essa revelação vem a nós e nós enxergamos Jesus de verdade, nossa vida é mudada por completo. Eu lembro muito bem que na minha infância eu cresci em um lar perturbado, um lar destruído, onde eu cresci pais separados, minha família desestruturada, fui praticamente criado pela minha avó. E eu lembro muito bem que uma cena que marcou a minha infância, quando minha mãe foi embora procurar alguns recursos, né,
em uma das capitais brasileiras. Ela foi procurar recursos para nos manter, né, para manter as despesas da nossa casa, porque as despesas falaram mais alto e quando o dinheiro não tinha, o desespero tomou conta. E eu cresci nesse cenário, esse cenário de fracasso, de derrota, onde eu não via esperança, onde eu não enxergava um futuro brilhante. E eu lembro muito bem, e ela não sabe disso, eu acredito que se ela assistir esse vídeo, minha irmã, quando minha mãe foi embora, a gente ficou junto por algum tempo, nós três, eu e meus dois irmãos, né, minha irmã e meu irmão, nós ficamos juntos em uma casa e, de repente, naquela casa, quando as despesas chegaram, eu abri a porta do quarto e eu encontrei minha irmã chorando. E aquela cena chocou muito a minha infância. Então, imagine só crescer diante de um cenário desse. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você se encontre diante de uma situação dessa. Você não teve o amor dos seus pais, você foi rejeitado na sua infância, ou talvez você passou por grande dificuldade, ou está passando agora, não sei como é que se encontra a tua vida, mas eu sei que quando nós temos a revelação de quem é Cristo Jesus, não queira enxergar Jesus em grandes coisas, porque Ele revela a nós nas mínimas coisas. E um grande dia o Senhor teve um encontro comigo e eu tive a revelação de quem é Cristo Jesus. E quando nós temos a revelação de quem é Ele, nossa vida é mudada por completo, nosso ser é mudado por completo, o nosso caráter é mudado por completo, porque Ele é um Deus de transformação. E talvez o Senhor só está esperando de você um passo para quê? Para que Ele revele a você todos os dias quem é Ele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele é bondoso e Ele é um transformador de vida. E é a sua vida que Ele quer mudar todos os dias. Portanto, não se esqueça, Ele te ama de tal maneira que se entregou naquela cruz por mim e por você, e Ele quer revelar o seu amor todos os dias para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.